PG, progressão geométrica, é uma sequência em que o próximo termo é obtido multiplicando ao anterior uma constante. Por convenção, a gente chama essa constante de Q. Porque Q lembra quociente. E quociente, para quem não sabe, é uma razão, uma divisão. Então perceba, se a gente tiver a sequência, se a gente tiver uma sequência em PG, necessariamente a gente vai ter a seguinte coisa, que o termo A2, ou seja, o próximo termo do A1, vai ser obtido como sendo o A1 vezes uma constante Q. Disso a gente pode tirar que o Q vai ser A2, esse A1 vai passar dividindo, então vai ficar A2 sobre A1, ou seja, a gente pode determinar a constante Q de uma progressão geométrica dividindo o próximo termo pelo termo anterior dele, ou seja, o Q é o A2 dividido por A1. Assim, a gente percebe que o A2 é escrito dessa maneira, A1 vezes Q. Já o A3, note que ele, por ser uma progressão geométrica, vai ser o A2 vezes Q. Só que o A2 a gente viu aqui que é A1 vezes Q. Então, se eu escrever o A2 como A1 vezes Q, o A3 está multiplicando o A2 pelo Q. Assim, a gente percebe que o A3 vai ser A1 vezes Q vezes Q. Q vezes Q vai ser Q ao quadrado. Ou seja, o A3 vai ser A1 vezes Q ao quadrado. Se a gente notar um padrão que existe aqui, note que no A2 o Q estava elevado a 1. No A3 o Q vai estar elevado a 2. Então no AN, o termo genérico da nossa PG vai ser descrito como o A1, que é o primeiro termo, vezes Q, que é a constante, e o expoente desse Q vai ser N menos 1, porque no 3 era 2, no 2 é 1, então no N vai ser N menos 1. E assim a gente determina o termo genérico de um PG. Para saber ele, a gente precisa do primeiro termo e saber qual é a constante. Bom, antes de continuar o assunto de PG, eu quero mostrar um paradoxo que é resolvido utilizando o PG. Zenão foi um filósofo do período pré-socrático. Ele propôs um paradoxo para provar que movimento na verdade não existe. O paradoxo diz o seguinte: suponha que um guerreiro está treinando tirar o alvo, e ele vai atirar uma flecha até chegar ao alvo. A flecha, ela percorre um percurso. Nesse percurso, necessariamente, a flecha vai ter que passar pela metade do caminho do guerreiro até o alvo. Então, a flecha passa pela metade desse caminho, restando só a outra metade, até chegar ao alvo. Perceba que o caminho que a flecha faz da metade até o final, ela necessariamente vai ter que passar pela metade desse percurso. Da metade ao final, vai passar pela metade. Então, quando ela atingir essa nova metade, para chegar de novo ao alvo, ela vai passar por outra metade. E assim, se a gente fizer esse raciocínio infinitas vezes, a gente percebe que a gente está somando espaços finitos, espaços percurso que a flecha faz, só que a gente está somando infinitos espaços. Então, se a gente está somando infinitos, isso vai dar infinito, ou seja, a flecha nunca vai chegar ao alvo. Mas isso diz contra a nossa percepção, porque a gente sabe que quando um guerreiro vai atirar uma flecha, a flecha sempre chega. Então como é que pode? Se esse raciocínio diz que a flecha nunca chega ao alvo e a gente sabe que a flecha chega ao alvo. Por isso é um paradoxo. Mas perceba, se a gente perceber que isso na verdade constitui uma sequência em que a gente está somando primeiro a metade do caminho, o meio. Então, o primeiro termo dessa sequência vai ser um meio.
Depois, a gente está somando a metade da metade, ou seja, um meio, a metade de um meio é um quarto. Essa distância daqui para cá é um quarto. Então, o segundo termo é um quarto. O terceiro termo é a metade de um quarto, porque a gente está pegando o espaço que restou e percorrendo a metade dele. Então, o terceiro termo vai ser um oitavo. E assim por diante. Isso constitui um PG. Por quê? Para obter um quarto, a gente precisou multiplicar o meio no meio. Por quê? Um meio vezes um meio é um quarto. E assim por diante, ó. Para chegar em um oitavo, a gente precisou multiplicar um quarto vezes um meio. Certo? Então, nessa PG, a gente sabe que o primeiro termo, o A1, é um meio, e a nossa constante, que está multiplicando, também é um meio. O que a gente está interessado aqui é saber a soma dessa PG. Diferente da PA, que a gente estava interessado em fazer uma soma de finitos termos, ou seja, na PA a gente queria somar N termos. Na PG é mais interessante a gente fazer uma soma infinita, ou seja, a gente vai somar infinitos termos. Isso é especialmente interessante quando a nossa constante Q ela está entre -1 e 1. Por quê? Porque quando ela estiver nesse intervalo, essa soma infinita vai dar um número finito. Isso mesmo. A fórmula que descreve a soma infinita do APG é bem simples. S, que vai ser a nossa soma, vai ser A1, o primeiro termo, dividido por 1 menos Q, que é a nossa constante. No paradoxo de Zenão, a gente acabou de determinar que o primeiro termo vai ser 1 meio e a nossa constante vai ser 1 meio. Perceba que a nossa constante está nesse intervalo. 1 meio é menor que 1 e maior que -1. Então, se a gente quiser determinar a soma desses infinitos termos, a gente vai ter A1, que é 1 meio, dividido por 1 menos Q, que é 1 meio. Cuidado nessa operação. Primeiro embaixo a gente tem 1 menos 1 meio. Para fazer isso, a gente tem que deixar tudo na mesma base. Isso é fácil de fazer se a gente multiplicar esse 2 por esse 1. A base vai, o denominador vai ser 2. 2 vezes 1 vai ser 2. E repete, menos 1. Em cima a gente tem 1 meio. Continuando, a gente repete 1 meio. E embaixo vai ter 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então fica 1 meio também. Aqui a gente nota que tem no numerador e no denominador o mesmo número. Se a gente tem o mesmo número, o resultado dessa divisão vai ser 1. Então S vai ser 1. Note que deu um número finito, deu 1. Ou seja, a distância do nosso guerreiro até o alvo, mesmo que a gente some infinitos espaços, infinitas metades, a gente vai chegar que essa distância, na verdade, é 1.